Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Marise Francisco Camilo Machado. Ela escreveu aqui a respeito que tem muito trabalho na obra do Senhor, né? Que ela é professora do CTR ali, trabalha na primária e ela ama, né? E uma das recompensas que ela compartilhou foi que uma das crianças falou para ela, né? Que ela faz a aula ser legal, né? Que não é uma aula chata ali. Então, as crianças têm um elogio muito sincero. Ela finaliza a mensagem dizendo assim: Eu amo trabalhar com as crianças, aprendo muito cada domingo com elas. Até amanhã. Até amanhã, irmã Marise Francisco Camilo Machado. Um forte abraço para você, para sua família. Bom, falando aqui sobre, você mencionou, né? Falou que aprende muito com as crianças. Uma vez eu passei por uma experiência que uma pessoa que trabalhava na primária falou que não estava sendo nutrida, né? Que queria participar nas aulas da Sociedade do Socorro porque ela não estava sendo nutrida e estava se sentindo fraca ali. Bom, enfim, eu acho difícil. Se a pessoa estiver cumprindo o chamado, ela vai estar preparando a aula. E as crianças ensinam muito pra gente também, tá bom? O que pode acontecer, às vezes, quem trabalha na primária às vezes perde os anúncios que é dito na Sociedade de Socorro. Então, quem trabalha na Sociedade de Socorro tem que ter o cuidado de levar o anúncio das atividades também para quem trabalha lá na primária, tá bom? Para as pessoas ficarem por dentro ali, tá bom? Bom, mas enfim, a gente aprende muito com a primária. Eu lembro quando eu fui conselheiro do bispo e a presidente da primária pediu para me dar umas aulas lá no CTR. E eu amei aquelas aulas ali. E ela viu que eu estava gostando e foi deixando, foi deixando. Não foi um chamado, foi uma designação que ela deu. E eu fiquei ali uns 6 meses dando aula ali, né? Até que alguém da estaca veio lá e interviu. Falou, olha, ele não pode, você tem que dar o chamado para outra pessoa, tá bom? Ele já tem o chamado dele lá no bispado. Mas se não é ali a pessoa intervir, eu tinha ficado. Eu também amei o CTR, tá bom? Eu lembrei também da experiência da Quitéria Malaquias, que compartilhou no grupo do WhatsApp. Ela falou que também ela foi chamada como professora do CTR quando ela morava aqui em São Paulo. E sempre quando ela chegava na igreja no domingo para dar aula, o bispo, né, dava aquele sorrisão ali, né, ficava muito feliz. E uma vez o bispo compartilhou com ela por que ele ficava tão feliz ao ver a irmã na igreja. A irmã morava longe da igreja, tem uma filha especial também, então era mais dificuldade para chegar ali na igreja. E o bispo relatou para ela que ele já havia oferecido o chamado para outras pessoas que recusaram o chamado. E para a irmã, que era mais difícil, ela tinha aceitado. E toda vez que ela vinha, ele já dava aquele sorriso ali, né? Então, parabéns, Quitéria Malaquias, parabéns a Marise também, todas aí as pessoas que aceitam o chamado e fazem com bom gosto, tá bom? Hoje a gente vai estar compartilhando aqui a mensagem do Vem Segue-me em Sonfonias capítulo 2, tá bom? Vou ver qualquer coisa aqui, a gente compartilha alguns versículos do capítulo 3 também, se der tempo. Aqui em Sonfonias capítulo 2 fala do juízo de Deus sobre os filisteus, sobre os moabitas, sobre os amonitas, sobre os eutíopes, sobre a Síria, né, Nínive, e também sobrou até para Jerusalém aqui, né? Então, capítulo 2 e 3 fala sobre o juízo do Senhor a todas essas nações, incluindo Jerusalém aqui, tá bom? Eu vou começar lendo aqui o versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: Antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Bom, então aqui tem muitos ensinamentos, né? Ele começa dizendo aqui, ó, antes que o decreto produza o efeito. Ou seja, já está decretado o juízo contra aquelas cidades. Aqui também é uma figura sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Já está decretado, Cristo ele vai voltar, né? Vai subjugar sobre os seus inimigos, sobre os seus pés, vai destruir aqueles que não seguem ao Senhor. Então é algo que vai acontecer, tá bom? Então começa falando assim, que já está decretado. Essa parte aqui eu achei muito interessante, que ele diz assim, ó,
antes que passe o dia como palha, né? Ele está falando de um determinado tempo de horário, né? Ele está falando sobre o quê? No versículo 3 fala buscar o Senhor, ou seja, buscar a Deus antes que o tempo passe, né? Vamos supor aqui, né, que todos os dias você ganhe de presente aí R$ 1.440, todos os dias. Só que com uma condição, todos os dias, o que você não gastar, você perde, tá bom? Então você tem que utilizar bem aí R$ 1.440, tá bom? Todos os dias, aí todo dia zera e começa de novo, no outro dia você ganha novamente 1.440. É um bom dinheiro por dia, né? E isso simboliza o quê? O tempo, minuto. Cada hora então, são 60 minutos. Nós temos 24 horas. Então, 60 vezes 24 dá 1.444 minutos. Todos os dias você ganha esse tempo. Então, você tem que ver se você está utilizando esse tempo ou desperdiçando esse tempo. Eu lembrei de fazer essa continha aqui por causa dessa versículo, né? Que diz assim, ó. Antes que o dia passe como palha. Ele compara o tempo, o dia, como se fosse palha, que não dá para segurar, que logo passa, né? Aqui a figura de linguagem é como a palha, né? Depois que o grão é debulhado, aí fica a palha ali no chão e o vento passa, leva tudo, né? Então, antes que o vento passe e leve tudo, nós temos que aproveitar o tempo que nós temos. Para quê? Para buscar o Senhor, conforme o versículo diz aqui, tá bom? Então, o versículo diz, o versículo 3: buscai ao Senhor, todos vós mansos da terra, que cumpris o juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Bom, aqui está falando principalmente para a minoria que era mansa, que era humilde e buscava ao Senhor. Porque existe uma lei também, né? Não é bem uma lei, né? Mas um exemplo que eu queria compartilhar com vocês, que é a lei da minoria, né? Como se fosse a minoria aqui. Eu coloquei aqui como se fosse voto vencido, tá bom? Aquelas pessoas que têm o seu voto vencido. Nós tivemos as eleições, nem todo mundo votou no mesmo candidato. E se não foi o seu candidato que venceu, o seu voto foi vencido, né? Então, vai ter que... Aquela pessoa, por mais que você não goste, ela vai representar você agora como governante, tá bom? Então, é voto vencido. E às vezes, por causa do voto vencido, as pessoas vão sofrer também. Como que eu posso explicar isso para vocês? Eu anotei aqui Números capítulo 14. O que está acontecendo lá? Toda Israel está murmurando, querendo voltar para o Egito. Eles chegam até com Moisés na terra, perto da terra de Canaã. E Moisés, ele separa um líder de cada uma das tribos, né? São 12 tribos, ele separou 12 príncipes, 12 líderes para espionar a terra ali, tá bom? Então isso está lá em Números capítulo 14. E aí quando eles voltaram para trazer um relato, né? 10 daqueles que foram, né, das 12 tribos ali, falaram, não, a terra é boa, mas tem gigante, começou a colocar muita dificuldade ali, né? Tem gigante na terra, é impossível de conquistar, a terra não é tão boa assim, né? Começaram a reclamar da terra. Só que teve duas pessoas, né, Josué e Caleb, que deram ali falaram de bom da terra. Falaram, olha, se Deus se agradou de nós, ele vai pôr a gente na terra, tá bom? A terra é boa, a gente consegue conquistar. Na verdade, ele diz lá no Números 14, versículo 9, assim, ó. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque porque são eles nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então, Josué e Caleb, né, eles falam, não tema esse povo, Deus está dando a terra para nós, Deus é com a gente vai conquistar a terra. Só que aqui a gente pode chamar então de voto vencido, porque foram dois que pegaram e falaram, vai dar certo, vamos conquistar a terra. Só que teve 10 que disse que não, ou seja, a maioria votou ao contrário. E aí, por causa do voto da maioria, o que aconteceu? Estavam ali ao pé de conquistar a terra prometida. O Senhor fez eles voltarem, né, para o deserto e ficaram passando ali no deserto por um período de 40 anos, né? Então, muitos daquela geração
que rejeitaram, né, que escolheram não entrar na terra, que falaram mal da terra, tá bom? Esses morreram no deserto, né? Então, somente a nova geração e Josué e Caleb que entraram na terra prometida depois. Então, a gente vê aqui o que eu posso chamar de voto vencido. Josué e Caleb foram vencidos pelos votos, né? Porque eram 10 contras e só eles dois a favor ali. Então eles foram para o deserto também, tiveram que passar na dificuldade do deserto, sim. Mas Deus protegeu eles de alguma maneira, que eles voltaram e conquistaram essa terra, né? Então voltando para o versículo aqui, dá para nós entender um pouquinho mais, né? Vou ler do começo aqui, ó. Antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos mansos da terra, ou seja, não é todo mundo que é humilde e manso, mas você que é humilde e manso, mesmo que o seu voto foi vencido, você tem que buscar ao Senhor, tá bom? E olha o que diz, que cumpres o juízo e buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Então aqui está falando que por causa do seu voto, mesmo que você foi vencido, essa parte quando diz aqui, sereis escondidos no dia da ira do Senhor, essa palavra escondido significa guardado. E aqui, como nós vimos, Deus ele está vindo em juízo para julgar a terra. E nesse dia você pode estar guardado no Senhor. Ou seja, você vai ser poupado de tantas coisas. Então, Josué e Caleb foram vencidos pelos votos, tá bom? Foram para o deserto, mas eles conseguiram passar por todas aquelas dificuldades e entraram na terra prometida, tá bom? Então, por mais que o seu voto possa ser vencido, se você é fiel a Deus, busca a Deus, você vai passar por todas as dificuldades e vai ser protegido por Deus. É esse versículo aqui que eu achei bom demais aqui para compartilhar com vocês. Lembrando aí do tempo, né? Aqui ele falou sobre o tempo como palha. Nós devemos lembrar que nós todos os dias a gente tem 1440 minutos, né, para utilizar aí. Ou a gente vai gastar ou a gente vai utilizar. Quando a gente está aprendendo, por exemplo, a gente utiliza pelo menos 10 minutos do dia aqui para ouvir uma mensagem, né? Geralmente eu gasto 10, não mais que 20. Quando eu gasto 20 aí, seria como andar a segunda milha aí, anda a segunda milha, estuda um pouquinho mais comigo aí, tá bom? Mas todo dia 10 minutos você está utilizando esse tempo para se aproximar de Deus. Então, você está buscando a Deus quando você está ouvindo uma mensagem dessa. Então, você está utilizando do tempo todo que você tem, pelo menos 10 minutos, tá bom? Para estudar a palavra do Senhor. Vamos continuar aqui. Vou compartilhar aqui o versículo 10. O versículo 10 diz assim: Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarnece e engrandece contra o povo do Senhor dos Exércitos. Aqui está falando dos moabitas, dos outros povos, né, dos amonitas e moabitas que desprezavam o exército do Senhor e por isso agora eles estavam em más lençóis, tá bom? Eles estavam se dando mal por conta disso aqui também. O versículo 15 diz assim: Esta é a cidade que salta de alegria, que habita em segurança, que diz no seu coração: Eu sou, não há outra além de mim. Como se tornou a assolação em pousada de animais, e qualquer que passar por ela assoviará e abanará as mãos. Bom, aqui quando ele diz, né, esta é a cidade que salta de alegria, está falando de Nínive, né, aquela cidade linda, bonita, ou seja, que diz aqui, que habita em segurança e que dizia no seu coração, eu sou a melhor, eu sou a grande, e agora ela se tornou em assolação, né? Aqui fala que ela se tornou moradia de animais e a lista de animais que é citada aqui são animais, pelos judeus aqui, todos esses animais são impuros, imundos, que não servem para sacrifício, não servem para comer. Então aquela cidade que era bonita e bela e segura se tornou em desolação, tá bom? Esse é o sentido da escritura aqui. Então fala sobre a soberba, né? E também o juízo, conforme eu falei, também vai vir sobre aqui
Jerusalém. Fica aqui em Sofonias, vou ler só o versículo 1 e o versículo 2, para nós terminar aqui. O versículo 1 diz assim: Ai da rebelde, da contaminada da cidade opressora. A rebelde aqui está falando a própria Jerusalém, que ela é rebelde contra o Senhor. Então, a gente vê que o juízo de Deus aqui, ele não faz acepção de pessoas. Veio contra os filisteus, os moabitas, os amonitas, veio contra todos aqui, inclusive Jerusalém, que não estava guardando aqui os mandamentos. Então ele chama a cidade de rebelde, contaminada, ou seja, por causa do pecado. Cidade opressora, porque os líderes que deveriam reinar ali para fazer o povo ser abençoado, não. Eles oprimiam os povos, tá bom? Eles oprimiam ali a classe mais pobre para ganhar mais dinheiro ainda, tá bom? Então, o versículo 2 também diz assim: não obedeceu à voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem aproximou-se do seu Deus. Ela não aceitou a correção que Deus dava dando ali para ela, tá bom? Então ela não ouviu a voz do Senhor, não aceitou o castigo, não confiou em Deus, porque além deles terem o Deus vivo e verdadeiro, ainda eles adoravam outros deuses. Vou finalizar aqui com o versículo 15, aqui, deixa eu ver se é o 15, versículo 7, versículo 7 aqui, tá bom? Do capítulo 3 aqui de Sofonias. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção, para que a sua morada não seja destruída, por tudo pelo que castigarei. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Então aqui fala que Deus, ele sempre espera que por meio da correção o povo se converta, mude o seu caminho, né? Mas aqui, embora o Senhor estava mandando juízo contra a cidade, ainda assim eles não entenderam, eles não se arrependiam, tá bom? Das obras má que eles faziam. Pelo contrário, eles continuavam em suas obras. Então, eu marquei aqui, né? Aceitar a disciplina de Deus. E importante também, além de aceitar a disciplina, é reconhecer a disciplina de Deus. Às vezes está acontecendo calamidade, está acontecendo coisa errada na sua vida, e você pensa, não, é por acaso, né? É coincidência isso que está pensando. Não é a mão de Deus pesando em mim. E às vezes é lá a mão de Deus pesando para que nós possamos nos arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Mas a gente às vezes fica pensando, não, isso é coincidência, né? Não, não é coincidência. Tá bom? Deus, ele nos corrige, ele está nos disciplinando, assim como ele usou a Síria para corrigir, né, o povo lá no Reino do Norte, assim como ele usa a Babilônia para corrigir, como disciplinar o seu povo aqui de Jerusalém. E assim por diante. Então, que nós possamos aceitar a disciplina de Deus e mais ainda reconhecer que é disciplina de Deus sobre nós para que nós possamos mudar. Eu compartilho essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.